Boa tarde a todas e a todos, bem-vindos uma vez mais a este nosso espaço designado do Presidente Responde, que visa poder prestar esclarecimentos aos nossos municípios, que previamente nos enviam e-mails a colocar questões que têm a ver com a atividade autárquica. Hoje temos 8 municípios com 8 questões, sendo que pelo menos há 2 temas que são coincidentes. Eu começarei então pelo Pedro Nunes, que coloca um assunto relativamente à requalificação da Estrada Municipal 548 e pergunta ele para quando uma intervenção na Estrada Municipal 548, que faz a ligação entre Santa Cruz e a cidade de Santiago do Cacém, e também depois para as Ademas. E dizer o seguinte, de facto, a estrada, pelo menos num troço da estrada, ela encontra-se efetivamente má. É certo que a Câmara interveio lá há relativamente pouco tempo, nomeadamente fez a repavimentação de um troço no ano passado. Já tinha feito uma intervenção também, aqui há alguns anos atrás, num outro troço, e eu direi que a situação que neste momento se encontra pior tem a ver ali com aquela zona dos lavadouros até Santa Cruz, e depois também, digamos, de Santa Cruz até ali à zona do Parral, ela também se encontra má. Depois o próprio acesso entre a Estrada Municipal 548 e o acesso ao I-133, eu diria que então esse troço também está muito mal. Dizer já agora que relativamente a este troço que liga o I-133 à Estrada Municipal 548 não é da responsabilidade da Câmara, mas sim das Infraestruturas de Portugal. Quanto à restante Estrada Municipal, naturalmente que é uma responsabilidade nossa e poder informá-lo que está prevista ainda para este ano 2021 uma intervenção, talvez em setembro, daquilo que é a programação dos nossos trabalhos, fazer então a intervenção que falta fazer naquela parte que efetivamente está pior. A segunda questão é do António Sousa, que é precisamente o mesmo assunto, ou seja, a estrada em más condições de Ademas e Santa Cruz, direi que a resposta é naturalmente a mesma, não vou estar aqui a repetir aquilo que acabei de dizer, apenas reafirmando que há a intenção da Câmara, e estão programados esses trabalhos ainda para este ano, de repavimentação, e eu direi que em alguns troços não basta a repavimentação, temos que ir mesmo um pouco ao fundo para podermos então deixar a estrada em condições completamente diferentes para melhor. Uma terceira questão é do José Duarte, que tem a ver com tem a ver com um contentor do lixo na Rua Timor, em Santiago do Cacém, e ele, o José Duarte, diz: boa tarde, gostava de saber para quando arranjar a zona do contentor do lixo, ou melhor, tirá-lo daí e mudar para a zona do parque de estacionamento, depois tem mais espaço,
e assim já se poderia colocar 2 contentores, pois presumo que este está sempre a deitar para fora, mas informo também que parte do muro caiu. Dizer o seguinte, eu solicitei, perdão, que os serviços fossem lá verificar a situação, de acordo com a informação que eu tenho aqui dos serviços municipais que tratam esta área, até com registro fotográfico, no dia que se foi lá, o local estava limpo, desprovido de resíduos, sendo que, digamos que o contentor é alvo de recolha frequente. Agora, aquilo que efetivamente se passa ali, e que infelizmente também se passa em muitos outros locais, é que as pessoas depositam muitos resíduos, nomeadamente aqueles resíduos chamados monos, ao lado dos contentores e às vezes também restos de árvores, de arbustos, quando se fazem limpeza aos quintais, também colocam muito desses resíduos ao lado dos contentores. Nós já falámos sobre este assunto aqui há algum tempo atrás. A Câmara, inclusive, tem um serviço disponível de recolha destes resíduos. Basta ligar para a Câmara, indicar o local, combinar a hora e o dia para a Câmara poder lá fazer a recolha. Infelizmente, continua a haver muitas pessoas que não o fazem, depositam ilegalmente. Aliás, isto é sujeito, inclusive, a contornação, e nós até apelamos, se alguém tiver conhecimento deste tipo de prevaricação, que nos informe para nós procedermos em conformidade, nomeadamente com o levantamento de autos, porque, efetivamente, como já disse, esta situação é um pouco generalizada por todo o Conselho. Eu sei que não é só aqui no nosso Conselho, que também noutros assim o é, nomeadamente nestas épocas de verão, as pessoas limpam os quintais e algumas também aproveitam o período de férias para fazer limpezas, jogar eletrodomésticos fora, etc. E, de facto, é uma situação, por mais que a Câmara limpe, às vezes a Câmara é acusada, e há pessoas que até tiram fotografias e metem nas redes sociais, e às vezes a Câmara acabou de limpar. Ou seja, a Câmara passa lá, limpa, e passado horas já aquilo está praticamente na mesma, porque houve alguém que passou lá e depositou o resíduo. Ou tínhamos que ter um fiscal municipal em cada um dos contentores para estarmos permanentemente a fiscalizar, o que, como todos imaginam, não é possível, e por isso prende-se fundamentalmente com a falta de civismo. Eu acho que quem cumpre, se vir alguém a não cumprir e a prevaricar, que ao fim e ao cabo está a prejudicar todos, aquilo, nomeadamente o espaço público, passa a estar insalubre, e por isso, se houver alguma situação desta natureza, que haja informação à Câmara. Muitas vezes, nós temos relatos disso, de pessoas que até vêm fora do Conselho com carrinhas de outros pontos do país, e que depois, às vezes na calada da noite, depositam esse lixo junto aos contentores. Eu acho que todos nós devemos ser, eu direi, guardiões do próprio espaço público, e por isso, independentemente da Câmara ter naturalmente aqui uma responsabilidade direta na recolha destes monos, mas, como já referi, é impossível nós permanentemente estarmos nos mais de 1000 contentores. Nós temos cerca de 1200 contentores distribuídos por todo o Conselho, estarmos permanentemente a fazer recolha, digamos, hora a hora, já não se quer dizer hora a hora, mas mesmo dia a dia, é de facto impossível, não há recursos para isso. Quanto à questão da reparação da zona do contentor, dizer que ele está inserido numa garra pavimentada. De facto, o passeio e ali a zona envolvente está ainda em terra, e isso ainda pode proporcionar mais situações de insalubridade. Em todo o caso, está previsto também ainda para este ano a Câmara fazer lá uma intervenção para a resolução deste problema. Quanto à questão do muro, nós não temos ainda, está identificado, não lhe consigo dizer agora quando é que conseguimos fazer a reparação do muro, mas logo que seja possível, falo-lemos. A quarta questão é da Sara Figueiredo, e que tem a ver com a requalificação do bairro dos Charlotes em Vila Nova de Santo André, e que pergunta para quando, gostaria de saber para quando estão previstas as obras anunciadas de requalificação dos arruamentos e espaços verdes no bairro dos Charlotes. Dizer que nós temos o projeto concluído, já foi aprovado em reunião de Câmara,
e estamos a preparar as coisas para lançar o concurso público. Nós estamos a falar de um investimento de cerca de 1,5 milhão de euros, segundo aquilo que é a estimativa do projeto. O processo já está com o serviço que tem a responsabilidade de lançar o concurso público. Eu creio que, eventualmente, até ao final do ano, nós poderemos ter condições de iniciar a obra. É certo que houve aqui algum atraso, nomeadamente porque houve questões que teve a ver com o projeto que tiveram que ser alteradas e levou aqui mais algum tempo do que nós inicialmente tínhamos previsto. Em todo o caso, aquilo que eu direi que nesta fase temos condições para lançar o concurso, como disse, temos o projeto aprovado, temos previsto em orçamento, aliás, essa também foi uma questão que fez com que atrasasse um pouco mais, porque aquilo que nós tínhamos previsto em termos de investimento era um valor mais baixo, ou seja, cerca de 1 milhão de euros, 1 milhão, 1 milhão e 6, salvo erro, e obrigou-nos a ter que fazer uma alteração ao orçamento para dotar mais verba em orçamento, uma vez que estamos a falar de cerca de 1,5 milhão de euros. Será, de facto, uma intervenção de fundo, à semelhança daquelas que se fizeram recentemente no bairro das Flores e depois no bairro do Pinhal, e por isso acreditamos que, de facto, o bairro dos Serrotes ficará à semelhança dos outros dois, com condições completamente diferentes para os seus moradores, em termos de mobilidade, obviamente dos espaços verdes, das zonas pedonais, dos próprios estacionamentos. Acreditamos que efetivamente vai trazer uma melhoria de qualidade de vida significativa para quem ali vive. Uma quinta questão é do Sr. Fernando Loja, que tem a ver com o Regulamento de Trânsito de Santo André. Aliás, ele coloca duas questões. A primeira é saber se há Regulamento de Trânsito de Santo André, publicado em Diário da República. E depois, uma segunda questão é se as viaturas para venda estão licenciadas para ocupar espaços pedonais, nomeadamente passeios e espaços de estacionamento geral marcados, sobrepondo-se ao Regulamento Geral de Trânsito. Bem, são duas questões diferentes. A primeira questão colocada, não há um regulamento específico para a cidade de Santo André. Em tempos já se trabalhou numa minuta de regulamento, é um processo que não está concluído, mas por isso dizer que não há. A segunda questão relativamente às viaturas, naturalmente que, sendo uma atividade económica, tem que estar enquadrada na lei, ou seja, tem que estar licenciada. É sabido que muitas vezes as pessoas colocam os carros na via pública com anúncios a dizer vende-se ou com o número de telefone. Eu diria que a esmagadora maioria desse tipo de situação não é legal. Compete às entidades de fiscalização fiscalizar, nomeadamente tendo em conta que é uma atividade económica, a ASAI ou eventualmente a própria GNR. É sabido que a questão do estacionamento abusivo, que também é uma matéria de competência das autoridades de segurança, nomeadamente a GNR, mas também a questão das viaturas abandonadas, que aí compete à Câmara fazer a sua recolha, e sabemos que é um processo difícil, porque as pessoas muitas vezes, para se considerar estacionamento abusivo, têm que estar 30 dias, muitas vezes aproveitam e mudam os carros ao 28º ou 29º dia, e depois já não é de estacionamento abusivo. Em todo o caso, a Câmara tem vindo a fazer um trabalho grande nessa área, já foram recolhidas dezenas de viaturas, nomeadamente em Santo André. Temos consciência que ainda existe um passivo para resolver, que ainda não está resolvido, mas estamos, de facto, empenhados para ir resolvendo gradualmente essas situações. O que é certo é que, às vezes, vou-lhe dar um exemplo do bairro do Pinhal, quando fizemos as obras tivemos que recolher lá um conjunto de viaturas e, passado pouco tempo, já estavam outra vez pessoas com esse tipo de comportamentos, uma vez mais à semelhança daquilo que há pouco falei na questão do lixo. De facto, são situações abusivas, comportamentos com falta de civismo e que naturalmente depois acabam por dar um aspecto muito mau ao espaço público. Mas pronto, a questão respondendo concretamente à questão do licenciamento, que eu tenha conhecimento, não terão eventualmente licenciadas. Já agora dizer que a ocupação do espaço público
O licenciamento de ocupação do espaço público é feito na Junta de Freguesia, sendo uma competência da Câmara Municipal, ela está delegada na Junta de Freguesia. Eu que sugiro é que o Sr. Fernando Loja, no concreto, possa eventualmente dizer que a viatura A, B ou C, que está abusivamente com um anúncio de venda a ocupar o espaço público, está ou não licenciado, para então depois a própria Câmara poder fiscalizar. Uma sexta questão é do Sr. José Inverno, que coloca a questão que se prende com o e-mail é extenso, vou tentar aqui sistematizar. Sr. Presidente, devido ao agravamento da pandemia no nosso município, venho por esta via mostrar a minha grande preocupação com a convocação de centenas de jovens, inclusive o filho do Sr. José Inverno, para o Dia da Defesa Nacional em Beja, nos últimos dias do corrente mês de julho. São centenas de jovens que nos últimos dias do mês ter-se-ão que deslocar a Beja com pouco distanciamento social, quer nos autocarros, quer depois durante o decorrer da atividade no quartel. Numa altura em que o município está a fazer um apelo à população para se proteger, para que possamos controlar a pandemia no nosso município, parece-me um erro crasso a ida destes jovens a Beja, que poderá ter consequências no agravamento da pandemia no nosso município, pois está-se a promover ajuntamentos de jovens, quando o que queremos evitar, até porque esta camada etária ainda não está vacinada. Faço então um apelo a Vossa Excelência, para que, em conjunto com as autoridades locais de saúde, impeçam essa deslocação, que poderá resultar num novo aumento de casos de Covid no município. Bem, eu compreendo perfeitamente a situação, confesso que não conheço a forma de organização por parte do Ministério da Defesa relativamente a esta situação, que, segundo sei, parece que todos os anos ocorre, e que naturalmente junta os jovens. Eu parto do princípio que naturalmente, sendo uma entidade pública que está a organizar esta iniciativa, que esteja acautelado todas as questões ou seja, as indicações das autoridades locais de saúde. No caso, não será aqui Santiago, será de Beja, que até tem agora lá um delegado de saúde que esteve aqui durante muito tempo, que é o Dr. Mário Jorge, e que sei que é uma pessoa excelente profissional e que seguramente, se foi chamado, e quase com toda a certeza terá sido chamado a pronunciar-se sobre esta atividade, que serão acauteladas todas as medidas de distanciamento e todas aquelas que permitam evitar, digamos, ajuntamentos. Eu compreendo, não sei quantos jovens é que vão lá estar diariamente, ou seja, em cada um dos dias, não tenho conhecimento desse número. Naturalmente que eu compreendo que se coloca a Câmara, e é normal que seja a Câmara, até porque temos de facto diariamente, como disse, apelado à contenção da pandemia e apelando a que as pessoas tenham comportamentos que não levem ao agravar da situação. Em todo o caso, não é seguramente o Presidente da Câmara que tem competência para evitar ou para impedir, aliás, a realização deste evento, nem o próprio Delegado de Saúde aqui de Santiago do Cacém. Terá que ser as autoridades locais em Beja que, porventura, possam no fazer e podem, do ponto de vista legal, podem eventualmente impedir, naturalmente desde que não estejam salvaguardadas todas as questões de segurança a nível de controle da pandemia. Por isso, eu eventualmente sugiro que esta questão seja colocada eventualmente à Delegação de Saúde em Beja. Naturalmente que eu posso colocar a questão aqui ao Delegado de Saúde local, mas que, com toda a certeza, me dirá que a questão terá a ver com os colegas dele em Beja e, eventualmente, com o próprio promotor da iniciativa, neste caso o Ministério da Defesa, que, repito, parte do princípio que, sendo uma entidade pública com grande responsabilidade, estará a organizar a iniciativa com todas as cautelas relativamente a esta questão da pandemia. Relativamente à sétima questão e à oitava, o tema é o mesmo, é o Paulo Nunes e a Susana Palma, prende-se uma vez mais com questões das centrais fotovoltaicas, embora
não seja, e eu vou separá-las porque uma é muito concreta no Cercal do Alentejo, que é do Paulo Nunes, que diz que é residente em Lisboa, mas que tem uma segunda habitação no Cercal do Alentejo e que nas últimas semanas tem estado em teletrabalho aqui no nosso concelho, nomeadamente no Cercal do Alentejo. Diz que tem acompanhado com preocupação a questão dos contornos do projeto da central fotovoltaica do Cercal do Alentejo, nomeadamente o seu provável impacto negativo na dinâmica e vitalidade da população. Depois refere que, do que ouviu e leu, depois de construída a central, o número de postos de trabalho dificilmente compensarão a redução do trabalho agrícola direto e indireto, bem como a questão de dormidas e visitantes à região. Na opinião dele, que há uma elevada probabilidade de potenciar o declínio económico e da povoação e, consequentemente, dos serviços disponíveis. A esse impacto socioeconómico, juntar-se-á, sem margem para dúvidas, a destruição de muito solo agrícola válido, escasso no Alentejo e do ecossistema, por este suportado, que, entretanto, eu aprendi a apreciar e a valorizar. E a pergunta que coloca é, uma vez que estou a ponderar aderir a um programa de teletrabalho definitivo, desencadeado pelo meu empregador, e neste contexto passaria a minha residência permanente para o Cercal do Alentejo. Gostaria de conhecer o posicionamento da Câmara e do Sr. Presidente relativamente a este projeto. Bem, eu, relativamente a isto, já aqui falámos também noutras ocasiões, eu publicamente, em vários órgãos de comunicação social, também tenho falado sobre isto. Naturalmente que as pessoas não têm a obrigação de me ouvir e não poderão não saber qual é o posicionamento da Câmara, mas ele é muito claro e tem sido muito transparente a posição da Câmara e a minha em particular, que sou eu que tenho falado sobre esta matéria. Bem, o projeto, já agora dar aqui o ponto de situação daquilo que é o conhecimento da Câmara, o projeto ou a intenção da construção desta central fotovoltaica é um projeto de iniciativa privada. Estamos a falar de uma área significativa do território que deu entrada na Direção-Geral de Energia e tem o licenciamento por parte da Direção-Geral de Energia. Na sequência disso, o processo que junta, inicialmente eram 5 centrais espalhadas pelo território, que foram, digamos, unidas apenas numa só, e esse facto obrigou, tendo em conta a dimensão da mesma, a uma avaliação de impacto ambiental. No âmbito dessa avaliação de impacto ambiental, a Câmara foi chamada a pronunciar-se e a emitir parecer, coisa que o fez. Nesse parecer a Câmara levanta um conjunto de reservas relativamente ao projeto, nomeadamente questões que se prendem com a proximidade às habitações, a proximidade à própria localidade do Cercal do Alentejo, em particular ali a chamada zona do Espadanal, a proximidade a alguns turismos em espaço rural, a necessidade de haver, para além desse afastamento, investimentos, digamos, em cortinas arbóreas e também um outro aspecto, entre outros, a questão também, uma vez que o projeto prevê o abate de algumas azinheiras e de alguns sobreiros, também minimizar ao máximo, digamos, essas situações. Nós, por norma, não somos contra as centrais fotovoltaicas, aliás, eu tenho dito isto várias vezes. Há um desígnio, eu direi, da humanidade de alterarmos o paradigma das energias e onde as energias renováveis devem passar a ter um papel cada vez mais preponderante e não, digamos, as fontes de energia poluentes, nomeadamente o carvão e os hidrocarbonetos, etc. E por isso as centrais fotovoltaicas, como a energia eólica e outras, mas eu direi que aqui na nossa região, pelas características que temos, as fotovoltaicas, a energia solar, direi eu que cada vez mais existem projetos desta natureza para o nosso território e, naturalmente, que isto levanta questões diversas, nomeadamente de ordenamento do território. Daquilo que eu também tenho ouvido e procurei informar, não levanta questões, se calhar,
tal como eu já ouvi, e pessoas que o dizem com muita propriedade, que levanta questões de ordem ambiental, que polui, que vai afetar os solos, etc. Da informação que colhi, aparentemente isso não acontecerá, mas do ponto de vista do impacto no território, nomeadamente o impacto visual, em questões de ordenamento do território, efetivamente levanta muitas questões que a Câmara também, no seu parecer que emitiu, levantou precisamente estas questões. Outras situações que neste caso aqui o Paulo Nunes afirma, como eu sei que outras pessoas também afirmam, que isto é o declínio, se esta central vier, que é o declínio da região, etc. Eu não partilho naturalmente essa opinião. Conheço centrais, tive a preocupação também de procurar centrais, nomeadamente em Portugal, que já existem em Portugal e noutras zonas do país, aliás, nas outras zonas da Europa e até do mundo, onde existem já centrais com dimensão, e em algumas regiões até turísticas, pelo menos aparentemente turísticas, e não houve declínio nenhum dessas mesmas regiões. Aliás, vou dar o exemplo do próprio Alentejo. Como é sabido, já existe um conjunto de centrais fotovoltaicas no Alentejo, e a região do Alentejo é a região, a nível nacional, que mais tem crescido em termos turísticos, em termos percentuais. Ou seja, e sabemos que nos últimos anos tem havido, de facto, alguns investimentos nestas centrais fotovoltaicas, tal como tem existido noutras áreas que também levantam algumas questões, nomeadamente os olivais intensivos, os amendoais intensivos, que também sei que levantam muitas preocupações às populações locais, e isso não significou que o turismo tenha diminuído ou tenha estagnado nessas mesmas regiões. Eu acho que os projetos, desde que sejam bem desenhados e que tenham a preocupação de acautelar um conjunto de premissas, que são, ao fim e ao cabo, as preocupações, se calhar, de todos nós, eles podem ser enquadrados. E por isso é que a própria Câmara, no parecer que emitiu, e aquilo que tem sido a nossa posição, é precisamente esta. Nós não somos contra o projeto em si. Aquilo que temos levantado tem a ver o projeto da forma como foi apresentado, na nossa opinião, não deve ser aprovado daquela forma. Ou seja, tem que ser obrigatoriamente sujeito a alterações. E é nesse sentido que nós, aguardando aquilo que foi, ou que será o parecer final da Agência Portuguesa do Ambiente, que gere o processo nesta fase, caso o parecer seja emitido favoravelmente, eu acredito, e já disse isto publicamente, que seguramente vai ter fortes condicionantes, que obrigarão seguramente o promotor a ter que o alterar, direi eu, com alguma profundidade. Se porventura o processo, quando entrar na Câmara para licenciamento, e também já o disse, que não está no livre-arbítrio do Presidente da Câmara, nem da Câmara Municipal, aprovar ou reprovar projetos de acordo com a sua opinião pessoal. Naturalmente nós aprovamos ou reprovamos projetos dentro de um enquadramento legal, que neste caso será o Plano Diretor Municipal que está em vigor, e é à luz dele que nós vamos apreciar, caso naturalmente o processo entre na Câmara, aí nós poderemos fazer essa avaliação. Por isso não lhe posso agora dizer se a Câmara depois vai chumbar ou vai aprovar o projeto. Nessa altura é que poderemos fazer uma análise técnica relativamente ao mesmo. Por fim, a oitava questão, que é da Susana Palma, que também se prende com centrais fotovoltaicas, e diz, antes de mais, quero felicitá-lo pelo trabalho desenvolvido no Conselho. As questões que gostaria de ver respondidas prendem-se com a instalação de centrais fotovoltaicas no Conselho. Primeiro, depois de ler atentamente o esclarecimento que partilhou sobre a central a instalar em São Domingos e Valdágua, surgiu-me uma dúvida, e cita-me, apenas tem competência para licenciar a fixação de painéis ao sol, ou seja, a Câmara apenas tem competência para licenciar a fixação de painéis ao sol, é verdade. E avaliar se são respeitados os instrumentos de ordenamento do território, nomeadamente o PDR, que também é verdade, tal como eu há pouco acabei de referir. Sendo certo que a área prevista para a instalação dos painéis inclui terrenos de reserva ecológica nacional e reserva agrícola nacional, e partindo do pressuposto que as alterações que o promotor vier a fazer ao projeto fruto do chumbo da APA não alterem esta situação,
e se mantém a instalação em território de REN e de RAN, é esta situação por si só suficiente para desrespeitar o plano diretor municipal e os restantes instrumentos de ordenamento do território? Segunda questão. Tem também que também está relacionada com as instalações centrais. Neste caso, com o conjunto de duas centrais, a de Val de Água e a de Cercal, que distam a menos de 20 km entre elas e que no conjunto somam 2.000 hectares. Está a Câmara a pensar, questionar as entidades licenciadoras e os promotores dos diferentes projetos sobre os efeitos cumulativos que a dimensão das duas centrais tem nos ecossistemas e que, calhando, devia ter um impacto estudado. Bem, primeira questão, REN e REN, ou seja, de acordo com a lei, é possível fixar painéis em área de REN e em área de REN. A questão é, o projeto em São Domingos, como disse, no âmbito da avaliação do impacto ambiental, não foi aprovado, ou seja, penso que a terminologia correta foi devolvido ao promotor para reformulação, e agora o promotor, porventura, faz a reformulação ou não, eventualmente pode desistir do projeto ou não. Neste momento, confesso que não tenho essa informação. Em todo o caso, não tem de ser ele aprovado, ele terá que ser objeto, de facto, de uma reformulação, direi eu, significativa ou mesmo profunda. Vamos admitir que o promotor o faz, como o exercício que a Susana coloca, e ele volta a fixar painéis em área de REN e REN. E entra na fase de licenciamento, vamos admitir que ele depois é sujeito, uma vez mais, à avaliação de impacto ambiental, e que depois aí passa, e a APA emite parecer favorável, ele entra na Câmara para licenciamento. E, havendo áreas de REN e de REN, aquilo que a Câmara faz, como fazem todos os licenciamentos que estejam em área de REN ou de REN, quem tem competência para emitir parecer nessas matérias, no caso da REN, é a CCDR Alentejo, Missão de Coordenação Regional do Alentejo, cujo parecer é vinculativo, ou seja, se o parecer for negativo, o processo não pode ser aprovado. Se for positivo, pelo menos a este nível, nada impede que ele não possa ser aprovado. Na questão da reserva agrícola, a RAN, quem é competente para emitir parecer nesta área é a Direção Regional de Agricultura do Alentejo e é igual. O parecer também é vinculativo. Se for negativo, o projeto não pode ser aprovado. Se for positivo, pelo menos a este nível, nada impede que ele seja aprovado. Por isso, em termos de plano diretor municipal, se de facto tiver cartografado uma área de REN e de REN, aquilo que a Câmara tem que fazer é solicitar, ou a Câmara, ou o próprio promotor também pode fazê-lo diretamente, pedir parecer a uma destas duas entidades, caso haja REN e REN. A outra questão que coloca do facto de ser as duas centrais serem relativamente perto uma da outra, naturalmente que em termos de avaliação de impacto ambiental, eu confesso que essa questão, porventura, não seja eventualmente colocada, pese embora a APA saiba das duas centrais. Ou seja, a APA, na emissão dos seus pareceres, porque tanto um como a outra estão sujeitas ou foram sujeitas à avaliação de impacto ambiental, seguramente que eu direi que terá isso em conta na sua análise. Como já referi, a questão de São Domingos Val d'Água, ela não foi aprovada, o Cercal não sabemos o que é que vai acontecer, e por isso a questão, eu direi que eu compreendo a pergunta e naturalmente que a compreendo. Em todo o caso, o facto de ser dentro do Conselho ou não, a esse nível eu diria que não tem a ver com a questão da proximidade. O Cercal até podia já pertencer a outro Conselho, ou até haver uma central, por exemplo, já no Conselho de Odmira, mas que fosse ali a seguir aos foros, por exemplo, do Locário, onde começa o Conselho de Odmira, e seria ainda muito mais perto, e já se colocaria dois municípios diferentes. Eu acho que a questão não tem a ver tanto que ser dentro do mesmo Conselho ou não, tem a ver, eventualmente, com a questão que coloca, que é a proximidade entre elas, de ser relativamente cerca de 20 km. Em todo o caso, essa é, uma vez mais,
A Câmara, a esse nível, não tem competência. Nós vamos avaliar em cada se os projetos cá entrarem, porque ainda não entraram, vamos avaliar em cada uma das situações, do ponto de vista do Plano Diretor Municipal. A esse nível de impacto ambiental é no âmbito da avaliação que já decorreu, é que, porventura, seguramente, a APA e as várias entidades, se calhar, nomeadamente as entidades mais ligadas às questões ambientais, porventura, levantaram essa questão. Já agora, aproveito o momento, e uma vez estamos aqui a falar de centrais fotovoltaicas, para também esclarecer algumas coisas que têm sido afirmadas e que não correspondem à verdade, e que também já tive a oportunidade aqui de o dizer, mas quando nós ouvimos muitas vezes as coisas, às vezes a mentira, quando é dita muitas vezes, quem a diz fica na expectativa que ela seja transformada em verdade. Mas não, se não for verdade, continua a não ser verdade. E dizer o seguinte: a Câmara, neste processo, nunca tentou esconder nada, nunca omitiu nada, e tudo aquilo que nos foi solicitado, nós informámos. Aliás, neste próprio espaço, eu acho que logo desde o primeiro programa que os temas têm sido centrais fotovoltaicas, e eu fui sempre muito claro e fui a dizer aquilo que a Câmara fez e o que é que iria fazer, e por isso não podemos aceitar esse tipo de acusações. Mesmo na questão da central fotovoltaica, eu já o disse aqui, e também já o disse nos órgãos de comunicação social, aquela reunião pública que houve no Cercal do Alentejo só decorreu fruto da intervenção da própria Câmara Municipal e da Junta de Freguesia do Cercal do Alentejo, que colocámos à APA a necessidade de se poder fazer lá uma reunião, uma vez que íamos sair do estado de emergência, ou pelo menos iríamos passar para uma primeira fase de desconfinamento, que eu acho que foi no dia 5 ou dia 6 de maio, e a reunião decorreu, salvo erro, no dia 7. É certo que foi quase no fim do período do prazo da avaliação, mas fez-se a reunião. Em São Domingos e Valdágua não foi possível fazer, porque estávamos mesmo em estado, estávamos confinados, e naturalmente que nenhuma entidade local de saúde o permitiria fazer. Ficou o compromisso em São Domingos de se poder fazer lá uma reunião. Ora, ela não foi feita naturalmente porque o projeto não foi aprovado. Ou seja, nós não vamos fazer uma reunião, eu penso que é completamente inútil estar a fazer neste momento uma reunião sobre uma coisa que não vai ser, que seguramente já não está em cima da mesa. Ou seja, aquele projeto, da forma como foi apresentado, não vai existir. E por isso, se a empresa, o promotor, voltar, digamos, a colocar o projeto para a avaliação de impacto ambiental, aí sim nós vamos solicitar à APA, então, que se faça a apresentação do projeto em Valdágua, em São Domingos, ou mesmo nas duas. Por isso, dizer que a Câmara não tem aqui nenhum particular interesse. Parece que se tenta passar uma ideia que nós estamos aqui, passa a expressão de braço dado com o projeto. Não, eu já disse isso. Todos os projetos de investimento do nosso Conselho são, por princípio, bem-vindos. Depois, no concreto, têm que ser avaliados. Esta questão dos painéis, das centrais fotovoltaicas, eu sei, como já referi há pouco, tem as questões de impactos, nomeadamente os impactos visuais. Por outro lado, todos nós, e aquilo que eu vou ouvindo é que todos são a favor das energias renováveis, mas depois, quando no concreto se colocam este tipo de centrais, ninguém quer ser vizinho das mesmas, e eu compreendo isso, compreendo perfeitamente isso. Agora, do ponto de vista daquilo que tem a ver com o declínio, como já foi há pouco referido, eu não partilho essas ideias. Aliás, os exemplos, nomeadamente em fase de construção, este tipo de projeto é altamente dinamizador das economias locais. Estamos a falar de centenas de trabalhadores durante cerca de 2 anos, que têm que vir para o território e que seguramente vão ter que estar alojados em algum sítio, vão ter que almoçar e jantar em algum sítio, que seguramente produzirão um impacto positivo na economia local. Após a construção dos mesmos, sabemos que não é de facto um grande empregador, criará seguramente algum emprego, mas não será um grande empregador. Coloca-se a questão, mas isto depois pode retirar, pode fazer cair outras atividades económicas, nomeadamente o turismo e a agricultura. É bom também dizer que, no que diz respeito à agricultura, no caso em concreto do Cercal, nós estamos a falar de uma zona que não é uma zona de regadio. Hoje sabemos que a agricultura no nosso Alentejo, mais pujante, tem a ver com
a agricultura de regadio, que não é o caso, ali fundamentalmente estamos a falar de pastorícia e alguma floresta, e parece que a esse nível, segundo a informação que nós temos, é que estas centrais poderão, e é isso que a Câmara tem defendido, arranjar soluções que consigam coabitar com outras atividades económicas, nomeadamente a agricultura, a questão do turismo. Se forem salvaguardados os afastamentos, as cortinas arbóreas e, naturalmente, que não havendo esse impacto visual, parece-me a mim, é a minha opinião pessoal, e da experiência, como já disse, colhi noutros exemplos, é que isso não terá um impacto negativo relativamente também ao turismo. Importa, e eu já disse isso e até fui mal interpretado, importa também nós próprios, todos, não criarmos aqui uma figura do monstro que vai ali surgir, ou que parece que em alguns casos até já surgiu, e sim pode ser nefasto para afastar eventuais novos investidores, eventuais até turistas. O exemplo aqui do Paulo Nunes, que está aqui na dúvida se vem ou se não vem residir definitivamente para o Cercado do Alentejo. Se calhar aquilo que lhe sugiro, se gosta da nossa região, se sente bem cá, tome essa opção, porque seguramente não vai ser os painéis solares que o vão perturbar em nada relativamente à sua vida futura. E pronto, e terminamos por hoje. Muito obrigado uma vez mais a todas e a todos, e até para a semana.